Então você deve usar o conhecimento, a habilidade, a atenção, previsão e a decisão. Tudo isso aí em situações certamente rápido, né? Você tem que descobrir, perceber o mais rápido possível, usar todo esse conjunto de elementos da direção defensiva para que você evite aí muitos acidentes de trânsito. Ato e condição insegura. O ato inseguro está relacionado diretamente a você, e condição insegura não necessariamente estaria ligado diretamente a você. Os atos inseguros, a gente destaca 3. Então, os atos seguros é a maneira com que as pessoas se expõem consciente ou inconscientemente a riscos de acidente. Então, o ato inseguro está relacionado diretamente ao condutor. Destaca-se dos atos inseguros imperícia, imprudência e negligência. O que seria a imperícia? A imperícia seria a falta de habilidade, domínio sobre o veículo. O condutor não sabe dirigir, pouco conhecimento aí sobre o veículo e se aventura. Imperícia é um risco de acidente. Imagina a pessoa que não sabe usar corretamente os comandos do veículo, freio, acelerador, embreagem, certamente ele vai causar um risco de acidente no trânsito. A imprudência pode até ser que o condutor tenha habilidade, saiba guiar o veículo, mas o ato que ele pratica, né, aqui a gente está observando aqui, né, o condutor aí, ocupando o mesmo espaço, o espaço de uma faixa de trânsito com o motociclista, né, ele está expondo a riscos para ele e para outros condutores, a riscos desnecessários, né, uma imprudência do condutor. E a negligência a gente entende como desleixo, displicência, descaso. É um condutor desleixado, literalmente desleixado. Um condutor que não importa com o seu veículo, não dá manutenção adequada aos sistemas do veículo, oferece um risco. Exemplo, condutor que anda com os pneus carecas aí em época de chuva, sabendo do risco, mesmo assim ele expõe, né, a ele e a esse risco e acaba considerando um condutor negligente. Então esses atos inseguros certamente vão causar acidente. A imperícia, a imprudência e a negligência. Aqui nós temos alguns equipamentos de segurança para o veículo. Destaca-se primeiro aqui o cinto de segurança. O que o cinto de segurança serve? Eu acredito que todo mundo sabe que o cinto de segurança é um equipamento obrigatório. Todo mundo tem que usar. Tanto o condutor quanto passageiros. Limitar o cinto de segurança. Limitar a movimentação dos ocupantes de um veículo em caso de acidente ou numa frenagem brusca. Então, basicamente, ele vai reter os ocupantes no interior do veículo em caso de acidente, né? Mesmo a questão das leis da física, nesse ponto, quando acontece um acidente e o nosso corpo é referente ao movimento, né? Que o veículo vai parar e a gente vai tendência a continuar em movimento, o cinto de segurança vai reter nós no interior do veículo. Nós temos aqui basicamente 3 tipos de cinto de segurança. Nós temos aqui o pélvico, que é o subabdominal, tem o torácico, que é o diagonal, e eu tenho o de 3 pontos. Esse último aqui ele oferece uma proteção um pouco maior, né, esse cinto de 3 pontos, em relação aos outros. Todos eles fazem a função que eles foram projetados. Esse de 3 pontos ele oferece uma proteção maior a nós. Seu veículo dispõe de equipamentos e sistemas importantes para evitar situações de perigo. Como? Sistema de freio, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de iluminação, pneus e outros. O hábito da manutenção preventiva e periódica gera economia e evita situações de trânsito. É interessante que a gente revise nosso veículo, não só para a questão de custo, né? Porque acaba você tendo um custo menor quando você dá manutenção preventiva, né? Mas pela questão de segurança, literalmente. Se você não dá manutenção no seu veículo, se é meio negligente com o seu veículo, certamente vai oferecer um risco para você. Seu veículo pode ficar imobilizado na via ou até mesmo causar um acidente. É interessante que você revise seu veículo constantemente, leia o manual do fabricante e dê a manutenção adequada em todos os sistemas que seu veículo necessitar. Outros equipamentos são destinados a diminuir os impactos causados em casos de acidentes, como airbag. O airbag ele é uma bolsa de ar que infla em acidentes de trânsito. Ele protege tórax e face,
nós temos aqui até passa a ser, né, desde 2014, a obrigatoriedade da utilização desse airbag, né? Então os veículos automóveis, caminhonetes, eles são obrigatórios a ter esse airbag, pelo menos para os ocupantes da frente, que é essa bolsa de ar que infla em impactos. Encosto de cabeça. O encosto de cabeça é essa parte superior do banco do veículo. Ele evita, né, um fenômeno chamado efeito chicote, que na verdade é uma colisão com o veículo de trás. Nosso pescoço, né, ele faz como se fosse um efeito chicote, né? Então vem a colisão com o veículo de trás, pode acontecer ter uma lesão do pescoço em nível cervical. Então o encosto de cabeça bem regulado evita uma lesão a nível cervical, que é chamado esse efeito que acontece de efeito chicote, né? Então impacto faz com que corra risco quando não tem encosto de cabeça no banco ou quando o condutor não regula corretamente. Vamos ver aqui como é que seria essa regulagem desse encosto de cabeça. Aqui a gente está observando a maneira incorreta e a maneira correta de regular. Lembrando que esse fenômeno ele acontece com uma colisão com o veículo de trás. Você está dirigindo, seu veículo bate na traseira do seu veículo. Então aqui a gente tem a regulagem correta. Ele vai ter que estar na altura dos olhos, na altura das orelhas, igual a gente está vendo aqui, quase que no topo da cabeça, a parte superior dele. Aqui está incorreto, bem distante aqui da cabeça, aqui muito afastado. Aqui é a maneira correta e aqui é a maneira incorreta de ser utilizado esse encosto de cabeça. Então regula corretamente para evitar esse problema que pode acontecer em um acidente. Acidente a gente não espera que aconteça, né? Mas é interessante que a gente previna antes se acontecer uma situação dessa. Ergonomia. O que é ergonomia? Estudo científico das relações entre homem e máquina, visando uma segurança e eficiência ideais no modo com que um ou outro interage. Então, basicamente, a ergonomia é a ciência que estuda a relação entre homem e máquina. Se relaciona perfeitamente a um veículo, que um veículo é uma máquina. É claro que a ergonomia em si, se a gente for parar para observar, não é só um carro e uma pessoa, né? Nós temos a questão da ciência que estuda a relação entre homem e máquina. Homem e qualquer tipo de máquina, como o carro, uma moto, é uma máquina, nós temos aí o mesmo nome. Então a ergonomia, a gente tem exemplos, por exemplo, de questão de segurança e de conforto. Os airbags, por exemplo, questão de conforto, a ciência em relação entre homem e máquina. O freio ABS, né, que tem a finalidade de reduzir, né, fazer com que não impeça o travamento das rodas do carro, fazendo com que o carro pare mais rápido. A direção hidráulica, para deixar a direção um pouco mais macia. Hoje a gente tem direção elétrica, que é mais macia ainda. Então, cinto de segurança. Então a gente tem a ergonomia para a questão tanto de segurança quanto para conforto do usuário. Então a gente tem alguns itens no carro que são para conforto e alguns itens que são para segurança. Então, se mencionar na prova para vocês, ergonomia, lembre-se, é a ciência que estuda a relação homem-máquina, né, referente principalmente ao veículo que a gente vai conduzir. Direção defensiva e funcionamento do veículo. O nosso veículo, ele dispõe de vários equipamentos dele. É interessante que nós, como condutores, né, proprietários, que fiquemos observando vários itens que esse veículo tem. Uma manutençãozinha básica que você deve dar, digamos assim. Combustível. Muito fácil você perceber isso, né? Vai ter um marcador no painel de quanto combustível que tem. E nós temos por obrigação ficar atento se o veículo tem combustível suficiente para checar o local de destino. Nível de óleo de freio, do motor, direção hidráulica. São itens que você pode observar levantando o próprio capô do carro, né? Vai ter os reservatórios. Se você não souber qual que é, você vai ler no manual. Vai estar te informando para você observar se os níveis estão corretos de óleo de freio, óleo do motor e da direção hidráulica, se o carro tiver direção hidráulica. Nível de óleo do sistema de transmissão, que é o óleo do câmbio, seria o óleo da caixa de marcha. Esse aqui, na verdade, a gente tem que levar no profissional, tem que levar o carro na concessionária para que eles verifiquem se está no nível correto. E quando for a hora de substituição do óleo, tem que ser levado também para eles fazerem esse reparo. Esse óleo não dá para você verificar que fica na parte inferior do carro, fica na parte de baixo do motor do carro.
Água do radiador. Isso aqui, coisa simples, todo mundo pode observar. Levantou o capô, acha o reservatório. Se precisar completar o líquido, você completa. Se não, é só verificar se não tem, se está sempre no nível correto. Água do sistema de limpador de para-brisa. É interessante você verificar, porque uma hora ou outra você vai precisar ligar o limpador. É interessante que esteja essa água para que não aconteça a ranhura do para-brisa. Palheta do limpador de para-brisa. Também mesma coisa, tem que estar em bom estado de conservação. Você verifica se está em mau estado. Se não tiver, tem que ser reparado, porque pode correr o risco de danificar o para-brisa quando se acionar ela, se ela não estiver em bom estado de conservação. Desembaçador dianteiro e traseiro, se existirem. Se acontecer de ter o desembaçador dianteiro e traseiro, que a maioria dos carros hoje em dia tem, é interessante que você veja se está funcionando. Se não tiver, é interessante procurar um profissional para reparar. Vai te ajudar muito na época de chuva, o desembaçador dianteiro e traseiro está funcionando corretamente. Funcionamento dos faróis. Verificação, todos os dias é interessante você observar, para que quando houver a necessidade, sempre à noite, sempre nas vias que exige que o farol esteja aceso, é interessante que esteja funcionando corretamente. Toda a comunicação luminosa no geral. Lanterna dianteira e traseira, luz indicador de direção, luz de freio, luz de ré. Toda a comunicação luminosa do veículo é a obrigação de quem está conduzindo o veículo verificar se está tudo funcionando corretamente. Eles vão certamente evitar risco de acidente, porque você vai sinalizar corretamente, todo mundo vai perceber sua intenção, você vai evitar acidentes. E até mesmo gera infração, gera pontuação, você vai ter transtornos também se você estiver andando com essas luzes queimadas. Direção defensiva, pneus. Os pneus têm funções importantes: impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Essas são as funções importantes do pneu. O pneu geralmente o pessoal deixa muito de lado, não observa, quando vai olhar o pneu já totalmente liso, careca, e certamente já não oferece a segurança que ele oferecia antes. Então você tem que observar calibragem, desgaste, deformação da carcaça, que é a própria estrutura do pneu, e dimensões irregulares. Então você tem que calibrar corretamente, observando o manual do fabricante. Desgaste, a gente tem a limitação, que chama TWI, que seria um desgaste máximo que o pneu pode ficar, que basicamente é aquela parte que tem contato com o asfalto, que chama banda de rodagem. Ela vai desgastando, e quando ela chegar lá numa borrachinha que está no fundo do pneu, que chama de TWI, é a hora da gente substituir. Aquela borrachinha tem exatamente 1,6 milímetros, é o máximo que a gente tem que andar no carro com aquele desgaste, não pode desgastar mais do que aquilo. Então é interessante observar o desgaste, a deformação na carcaça, em algumas situações o carro bate no buraco, ele corta por dentro, ele tem uma deformação na carcaça dele, tem que se substituir o pneu. E as dimensões irregulares, porque tem situações que o condutor ele gosta, acha interessante colocar um pneu diferente no carro, mais bonito, não é o pneu original, e aí fica como se você tivesse ali alterando o que os fabricantes, os engenheiros, colocaram no seu veículo. Não é interessante, certamente você vai ter a oferecer um risco, tanto na questão de segurança quanto na questão até de aumento de consumo de combustível do carro. Tem um custo maior se você ficar mudando muito as características originais do seu veículo. A estabilidade do veículo também está relacionada na calibragem correta. Como eu citei para vocês, observar sempre o manual do fabricante para que você não coloque a calibragem incorreta no tipo de pneu que você tem no seu veículo. Freios. O sistema de freio desgasta-se com o uso do seu veículo e tem sua eficiência reduzida. Freios gastam, existe maior distância para frear com segurança e pode causar acidente. Então o sistema de freio tem que ser verificado. Quanto mais você usa o sistema de freio, mais ele vai desgastar os componentes e você vai ter que fazer uma manutenção um pouco com tempo menor. Quanto mais anda, mais usa freio, consequentemente, uma manutenção com tempo menor na verdade. A principal razão de perda de eficiência de freio seria nível de fluido baixo, vazamento de fluido, disco ou pastilha gasta, que são componentes que são feitos mesmo para desgastar, lona de freio gasta. Então, se tiver com fluido baixo, quer dizer, o óleo de freio, geralmente o sistema de automóveis eles usam um sistema hidráulico, então vai ter um fluido, está aqui debaixo do capô também para você verificar. Vazamento faz com que o fluido diminua, o disco e pastilha gasto também acaba fazendo com que o fluido diminua, dá para você verificar isso aí constantemente. Lona gasta também, é usado na parte traseira geralmente da maioria dos automóveis, ela desgasta com o tempo também.
Então verificar, fazer a manutenção preventiva para você aumentar a vida útil dos sistemas, né, e não oferecer risco à sua segurança quando você precisar usar os freios. Para frear com segurança, é preciso estar atento, mantendo uma distância segura e freios em bom estado. Não adianta você estar com um freio em bom estado, um carro zero, carro novo, e você não mantém distância de segmento. Quer dizer, você anda colado no carro da frente. Então, mesmo com o freio em bom estado, vai certamente gerar um acidente. Então, você precisa manter uma distância de segmento e, consequentemente, o freio em bom estado de conservação. Postura do condutor. A sua posição correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situações de perigo. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas ilustrações. Aqui o condutor está com a postura correta e aqui que está com a postura incorreta. Dá para a gente perceber até a coluna dele, né? Que está forçando a coluna, o corpo dele está muito próximo do volante. Dessa forma vai diminuir até o campo de visão dele quando ele observar os retrovisores. Quando ele for fazer qualquer movimento aí, né, uma conversão, o que for, não vai estar utilizando os comandos corretamente. Certamente o corpo dele em si, né, ele vai sofrer bastante, principalmente se for prolongar, ficar muito tempo aí dirigindo o seu veículo. Siga as orientações. Dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados. Os braços têm que ficar ligeiramente flexionados, tanto as pernas como os braços. Não pode estar muito flexionado, como a gente está vendo aqui, senão você vai ficar muito próximo do volante. Apoie bem o corpo no assento e no encosto. A gente tem que ficar no fundo da poltrona, igual está aqui. Né? Esses dois aqui estão até no fundo da poltrona. Né? Então, ficar bem no fundo da poltrona, né? Regulando bem o encosto, que a gente escora, e o assento que você senta. Segura o volante com as duas mãos. Certamente dessa forma, segurando sempre para o fora do volante com as duas mãos. Utilize calçado que firme bem aos pés. É interessante estar com calçado adequado, que firme bem aos pés ali, que não comprometa a utilização dos pedais. Coloque o cinto de segurança, né, de maneira correta, né, no meio do peito, né, a parte diagonal e a parte subabdominal abaixo da linha da cintura. Fique em posição que permita enxergar bem as informações do painel. É interessante vocês observar porque tem alguns carros que têm uma regulagem de volante. Se tiver essa regulagem de volante e você queira mexer, né, mudar a posição do volante ali, é interessante que você não deixe ele cobrir alguma informação do painel, para que você interprete todas as informações e não ofereça risco à sua condução segura. A posição correta ao dirigir, ela produz menos desgaste físico e aumenta a segurança. Quanto mais você manter uma postura correta, você vai diminuir o desgaste físico e vai usar os comandos de maneira correta, dessa forma evitando, consequentemente, riscos de acidente. Quanto mais você enxerga o que está à sua volta enquanto dirige, maior a possibilidade de evitar situações de perigo. Então, nesse caso, nós vamos analisar aqui agora, nesse tópico, como usar corretamente os espelhos retrovisores, como regular corretamente os espelhos retrovisores. O retrovisor interno, a gente vai regular ele, aquele lá de dentro do carro, né? A gente vai regular ele da maneira que você consiga observar o máximo do vidro traseiro do carro. Aí você vai ter uma visão maior dessa forma. Os retrovisores externos, lado direito e lado esquerdo, eles são regulados praticamente iguais. Você vai regular da maneira que você veja parte da carroçaria, parte da lanterna traseira do carro, e o resto você vai regular mais por exterior do carro. Então, dessa forma, você vai aumentar o campo de visão. Então, regulou aqui, viu parte da carroçaria, e da outra forma você aumenta o campo de visão. O da direita é a mesma coisa. Parte da lanterna traseira lá atrás, e o resto você regula para o exterior do carro. Dessa forma, você vai estar aumentando o campo de visão lateral. Dessa forma, aumentando a chance de você não ser surpreendido por algum veículo. Não coloque bagagens ou objetos que impeçam a visão através do retrovisor interno. É muito comum, a pessoa vai viajar, ela enche o porta-mala de bagagem lá, não cabe, ele coloca lá, atrapalhando a visão do espelho retrovisor interno. Então, nesse caso, seria a mesma coisa de você não ter o retrovisor interno. Oferece risco, não é recomendado que você faça isso. Interessante estar tendo sempre livre a visão desse retrovisor interno aqui.
Automatismo. O que é automatismo? Mania, vício, executado pelo condutor de forma inconsciente, involuntária. Então, são gestos ou ações efetuadas pelo condutor de forma não consciente, né? Inconsciente, de forma involuntária. Você faz quase que sem perceber. A gente tem automatismo correto e automatismo incorreto. O que é automatismo correto? É uma maneira correta de você fazer algo automático, digamos assim. E o incorreto é errado. Exemplos. Engrenar as marchas no tempo certo. Nós temos aí o câmbio de marcha e tem os locais para você colocar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. E você engrenar ela corretamente, né, passar marcha no tempo certo, reduzir no tempo certo, são automatismos corretos. Posicionar o corpo corretamente no banco, né, já saber como é que faz a regulagem, vai ser passado, claro, na prática. Então, quando você se habilitar, você vai aprender como é que regula corretamente o banco, como é que passa a marcha. E, consequentemente, você fazendo isso várias e várias vezes, vai ficar automático. Posicionamento das mãos ao volante. Só tem duas formas de segurar o volante corretamente. Sempre com as duas mãos por fora do volante. A gente tem que acompanhar como se fosse um ponteiro de relógio, né? Como se fosse os ponteiros de um relógio, marcando as horas 9h15 ou 10h10. Então você pode segurar o volante no meio, igual está aqui, ou mais em cima um pouquinho. Seria mais ou menos aqui, 9h15 ou 10h10. Ou no meio do volante ou mais em cima um pouquinho. São as únicas formas corretas de segurar o volante. Aprendeu dessa forma, várias e várias vezes fazendo isso até terminar seu curso prático, ou até depois que se habilitar, usando corretamente, fica automático. Automatismo incorreto. Exemplos. Deixar de sinalizar suas intenções. De tanto você fazer isso de tanto você fazer as conversões sem sinalizar, por exemplo, isso fica automático. Vira um automatismo. Então você deixa de sinalizar com antecedência todas as suas intenções. Automatismo incorreto, errado. Andar com o pé apoiado no pedal de embreagem. O pedal de embreagem ele é projetado para que você use. Né? Para quê? Para passar marcha, para arrancar o carro, para a imobilização dele quando ele estiver quase parando. Então você usa ela e você libera ela. Você não pode ficar andando vários quilômetros com o pé em cima da embreagem. Nesse caso você vai estar desgastando os componentes e oferecendo um risco, porque talvez quando você quer parar, por exemplo, você está com o pé em cima do pedal de embreagem, você acaba acionando a embreagem primeiro, ou ao mesmo tempo que o freio, o carro leva mais tempo para parar. Então não é recomendável que você ande com o pé em cima do pedal de embreagem. Segurar o volante de maneira incorreta. Não segurar da forma que já mencionei para vocês, ou segurar com a mão só, né? Segurar incorretamente, né? Desde que não seja passado da forma que não tem outra forma de segurar o volante. Acaba sendo um automatismo também incorreto. Agora nós vamos falar sobre algumas leis da física que vai atuar sobre o seu veículo em deslocamento. A primeira seria a aderência. O que é a aderência? A aderência é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. É a capacidade do pneu se prender à pista de rolamento. Isso é aderência, atrito do pneu com o asfalto, contato do pneu com o asfalto. A aderência ela está relacionada principalmente à calibragem correta do pneu. Então aqui, por exemplo, nós temos as situações, pouca pressão, pressão correta, excesso de pressão. Quando acontece pouca